Reforma política, fiscal, tributária. Essas são algumas das diretrizes esperadas pelos principais gestores do país, eleitos na 14ª edição do Prêmio Executivo de Valor do Presidente da República, eleito em outubro. Eu acho que na área econômica tem que criar um programa de sustentabilidade fiscal a longo prazo, tem que ter um compromisso fiscal a longo prazo. Acho que essa é a questão mais prioritária na minha forma de ver. Acho que na parte de reformas eu destacaria a reforma política como sendo a mais importante na minha forma de ver, porque é ela que vai viabilizar depois no Congresso aprovar outras coisas e criar um modelo de governabilidade mais adequado para o país. Eu acho que uma reforma política é sempre difícil ser aprovada, quer seja da oposição, quer seja da situação. E também acho que a questão fiscal é um programa de país. Eu acho que aí é uma questão de compromisso e de querer realmente fazer. Eu acho que principalmente fazer uma revisão do atual Pacto Federativo, de maneira que os municípios, os estados que hoje concentram as maiores responsabilidades de atendimento à população possam fazer isso de maneira mais adequada, né, fazendo eles mesmos definindo as prioridades. Olha, isso tem que ser uma responsabilidade do Presidente da República, isso tem que ser uma bandeira do Presidente da República, de forma a conseguir com que os municípios realmente possam ter a sua autonomia preconizada pela Constituição. Evidentemente que, se até hoje a situação não fez isso, se o atual governo não fez isso, ele talvez tenha mais dificuldade de implementar essa missão. Acho que é fundamental um ajuste nas contas públicas, a retomada de investimentos em infraestrutura e principalmente o investimento em educação. Acho que essa é uma questão acertada dos últimos anos. O governo vem priorizando a educação nos últimos anos, especialmente o ensino superior, através de programas governamentais relevantes, e eu acho que deve continuar nos próximos mandatos, nos próximos governos. Olha, especialmente na questão da educação, eu acho que devem ser políticas não de governo, mas políticas de Estado. Portanto, qualquer que for o presidente eleito, acho que ele deve sim investir em educação, especialmente educação básica. Sou do ensino superior, mas defendo o investimento na educação básica, porque é isso que muda um país. Então esse investimento é um investimento que qualquer partido, de qualquer viés ideológico deve fazer. Eu acho que não é diferente de tudo que eu tenho escutado. Em primeiro lugar, quando você pensa no longo prazo, é a educação. Quando você pensa no curto prazo, aí sim a gente precisa ter um projeto que toda a sociedade embarque, que passa sem dúvida nenhuma por investimento em infraestrutura, aumento da produtividade, redução da carga tributária, enfim, tudo que já tem sido discutido. Eu acho que quem tem condições de fazer isso é o povo brasileiro, que deve votar com consciência, não só no presidente, mas também no Congresso, porque é no Congresso que a gente consegue mudar as diretrizes da sociedade. Olha, o Brasil precisa enfrentar as reformas que são difíceis, né? Reforma política, reforma fiscal, reforma tributária, a questão da educação, a infraestrutura. Sem nós enfrentarmos realmente essas questões básicas, nós vamos ter sempre uma dificuldade de crescimento. Eu acho que sem a reforma política, eu acho que é difícil para qualquer um dos dois, porque esse processo de coalizão, que não é baseado em programa, mas é baseado em alocação de cargos por diferentes ministérios, diferentes partidos, é muito difícil conseguir foco, se conseguir objetividade, né? Então eu acho que essa reforma é a mais importante de todas, logo no começo do mandato, seja quem ganhar. Olha, início de novo governo, seja na reeleição da presidenta, seja na vitória da oposição, o mais importante é aproveitar esse capital político que se consegue depois da eleição para implementar as reformas estruturais, porque senão nós ficamos sempre postergando aquilo que é estrutural, que é mais difícil. E aí basicamente tem a ver com o aumento da competitividade do Brasil. Estamos falando da reforma trabalhista, reforma tributária, reforma política. Eu acho que se a gente não cuidar dessas reformas que tomam mais tempo e demandam capital político no início do governo, nunca acaba realizando.